Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para ler com os irmãos um texto da irmã Cláudia Souza chamado Pássaro na Gaiola. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, o que é que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse nosso devocional. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu estejas conosco, que nós possamos compreender a importância da liberdade que é estar em Ti, estar em Cristo, estar nos Teus braços. Fica conosco, ensina-nos e que nós possamos ter corações ensináveis. É em Teu nome que oramos, pedindo perdão dos nossos pecados. Amém. Bem, irmãos, o nosso texto bíblico está em Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 a 13. Eu vou ler com os irmãos, tá bom? Ele fala sobre a liberdade em Cristo. Começa assim. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus que os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, porque continua a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Ok? Então eu li até o versículo 15. Bom, irmãos, o nosso texto aqui, nosso versículo-chave, ela escolheu o 1, que diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, está falando da liberdade em Cristo. Então, ela começa falando sobre uma canção composta por Mário Vieira e Hervé Cordovil. Essa canção ela é muito antiga. Eu sei cantar porque a minha mãe cantava, mas ela foi escrita em 1951. Eu nasci em 60, quer dizer que quando eu nasci, essa música já tinha 9 anos. Como nós temos um público também relativamente jovem aqui, que talvez não conheça a música a qual se refere a irmã Cláudia Souza, eu vou ler para os irmãos. Não vou cantar não, mas eu vou ler para os irmãos, tá bom? Então, a música é assim, ó. Sabiá na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu do terreiro, foi cantar lá no abacateiro.
E a menina vive a chamar, vem cá, Sabiá, vem cá. Aí a menina diz soluçando, Sabiá, eu tô te esperando. Sabiá responde de lá, não chores, que eu vou voltar. Então, esta é a canção do Sabiá, que estava na gaiola, e que aqui a irmã Cláudia Souza diz que é uma canção de um sabiá que fugiu da gaiola, caiu na tristeza a menina que gostava do sabiá, e aí o sabiá acaba pedindo, a menina acaba pedindo para o sabiá voltar e ele diz que vai voltar. Então ela pergunta, sinceramente, você acha que esse sabiá aí não tá ruim da cabeça, né? Quem que gostaria de voltar para um lugar onde era cativo, onde estava preso, onde estava sem ter a liberdade de voar, de sair? Ninguém, né? Então é só mesmo uma canção dessas, que é uma ficção, para dizer que alguém que foi cativo quer voltar para o cativeiro. Então, um lindo pássaro feito para voar, preso em uma gaiola, jamais voltaria. Então, essa é uma canção que até hoje, né, a irmã Cláudia Souza diz que se cantam nas escolas infantis, nas aulas de música. Eu não sei dizer, porque há muito tempo que não tem criança aqui na minha casa, né? E no tempo do meu filho, ele não cantou essa música. Bem, ela fala, então, que provavelmente ninguém gosta de ficar isolado. Ninguém gosta de ficar limitado. Ninguém quer ficar sem o direito que a Constituição garante a gente, que é o de ir e o de vir, né? Quem que gosta de ficar preso? Ninguém. Então, esta música, essa canção nos faz lembrar da liberdade que a gente tem em Cristo Jesus, que nos dá entendimento e nos tira do cativeiro do pecado. A gente não quer mais voltar para os tempos da ignorância, quando a gente não conhecia Deus e nem conhecia a palavra de Deus e não sabia o que era importante para ele. Então, muitos de nós, às vezes até tínhamos uma religião, mas não conhecíamos Jesus Cristo, não sabia o que ele queria para nós, não líamos a Bíblia, não tínhamos uma conexão com ele. Então, assim, éramos escravos do pecado. E Jesus nos liberta. E a gente passa a ser livre do pecado e do mal e do nosso governo próprio. O Senhor nos livra de nós mesmos, né? Pois agora a gente vai passar a confiar em Jesus e deixa as coisas erradas para trás, as coisas que desagradavam a Deus, já não vão mais andar conosco. É logicamente que a gente vai continuar pecando, a gente vai continuar errando, mas agora a gente tem uma nova consciência. Então a gente vai querer que a nossa mente vá se amoldando à mente de Jesus. Para quê? Para que a gente possa ficar a cada dia mais parecido com ele. Então ela conta aqui que o povo de Israel, o povo de Deus naquela época, foi para o cativeiro, foi desobediente e o Senhor falou, bom, então vocês vão para o cativeiro. Então eles foram para lá. Então se você ler os primeiros livros lá da Bíblia, você vai ver principalmente o cativeiro da Babilônia, da Assíria, né? Então o povo de Deus sofreu muito por causa da sua desobediência. Então foram dias muito difíceis para eles, muitos, dias de solidão, de saudade, de arrependimento. Então, mas Deus conduziu o seu povo mesmo no meio desses momentos ruins. Não é porque o povo estava lá cativo, preso, que era escravo, que o Senhor não estava com ele. Tanto é que o Senhor os tirou do cativeiro, né? O Senhor sempre levantava alguém para tirá-los daquela situação. Então hoje a gente tem plena liberdade para viver na presença de Deus e a gente tem que aproveitar essa liberdade que a gente tem de adorar Jesus Cristo, de aprender com Ele, proclamar o seu nome, né? Dizer qual é o motivo da nossa existência, a nossa razão de viver. E mais que isso, nós temos que amar e servir as pessoas que estão ao nosso redor, porque é isso que Jesus quer de nós. Né? Não adianta só recebermos a graça se não a compartilharmos. E o Senhor sempre vai estar conosco. Então, onde a gente estiver inserido, nós temos que estar servindo.
Temos que estar cuidando do outro, porque cuidando do outro, nós também estamos cuidando do reino de Deus. A irmã Cláudia Souza conclui assim, que a gente é livre por Cristo. Então, a gente tem que ir, amar e servir alguém hoje. Eu vou contar uma pequena historinha, mas muito pequena mesmo, que na verdade não é nem uma historinha, foi uma coisa que aconteceu com o pastor Jeremias Pereira. Então ele conta que ele é lá da 8ª Igreja Presbiteriana. Então ele conta que sempre tinha um irmão que tinha um açougue e dizia para ele assim: irmão, passa lá no açougue, pega uma carne pro irmão. E o pastor Jeremias nunca ia. E ele sempre insistia: ô irmão, vai lá, porque eu quero servir o irmão. Vai ser um privilégio poder entregar essa carne pro irmão. Vai lá escolher. Insistiu. Um dia, o pastor Jeremias Pereira resolveu ir até o açougue daquele irmão. E aí ele disse que olhou, falou: nossa, eu vou escolher uma carne bem legal, uma carne cara, uma carne boa, né? Já que o irmão está disposto a me presentear, me servir. Mas eu vou, obviamente, pagar o que eu vou comprar, né? Eu quero comprar a carne que eu desejo comprar, mas eu vou pagar por ela. E aí escolheu lá uma carne bem cara e tal. E aí ele pensou assim: eu vou levar um quilo dessa mesma carne para eu dar de presente, para abençoar a vida de um irmão, abençoar a vida de uma pessoa. E ele falou: olha, me dá outro quilo aí separado dessa mesma carne. E ao final, quando o açougueiro já tinha separado os 2 quilos, a carne do pastor Jeremias e o outro pacote, ele foi ao caixa pagar. E quando ele chegou no caixa, o caixa disse assim: não, eu já tenho ordem de não cobrar nada do senhor, nem um tostão. Então, o que aconteceu naquele dia? O pastor foi abençoado e acabou abençoando. Ele tinha intenção de abençoar alguém com aquele outro quilo de carne boa, mas o Senhor foi bênção para ele. Então, ele saiu abençoado com a carne e ainda pôde abençoar alguém. Então, é assim, nós temos que estar sempre preparados, sempre motivados, sempre interessados em servir alguém. É importante que você sempre leve uma notinha na sua carteira, no seu bolso, na sua bolsa, porque você nunca sabe quando o Senhor vai colocar no seu coração: ó, oferece esse dinheiro para aquela pessoa, ou aquela pessoa está pedindo, enfim. Então nós temos que ser generosos, nós temos que nos lembrar que o maior presente do mundo foi sermos livres por Jesus Cristo e permanecermos livres. Então é por isso que nós temos que adorar a Jesus e servir as pessoas. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó: temos plena liberdade para viver na presença de Deus. Viva! Ok? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.